Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma série de vídeos, né? Aqui nós vamos continuar a nossa sequência, tudo o que você precisa saber antes de começar a estudar programação. Então vimos na série passada alguns conceitos gerais da programação web e nessa série agora nós vamos falar especificamente da linguagem PHP. O nosso objetivo é mostrar para vocês alguns conceitos importantes que você precisa saber antes de estudar PHP. É importante que você entenda que nessa série nós não vamos ensinar para você PHP, nós vamos apenas abrir sua mente para você enxergar o que é frameworks, qual é a relação que existe PHP e HTML, qual é a relação que existe PHP e MySQL, enfim, são esses conceitos que para um aluno iniciante ele fica totalmente perdido, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Vamos falar aqui agora sobre a definição, né? O que vem a ser o PHP. É claro que qualquer definição que a gente for dar, ela fica incompleta. Por quê? É muito vasto o PHP, você pode definir ele de várias formas. Mas aqui eu fiz uma pesquisa rápida pela internet e encontrei esse conceito que eu achei um tanto quanto legal, né? Ele diz o seguinte: PHP é uma linguagem que roda no lado servidor. É importante que você tenha esse conceito, ó. PHP é uma linguagem que roda no lado do servidor e permite criar sites web dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da URL e links. Então, com o PHP é possível você interagir também com bancos de dados e aplicações existentes no servidor, com a vantagem de não expor o código-fonte para o cliente. Tá? Esse conceito é um conceito que resume bem, né, o que vem a ser o PHP. E o principal deles aqui é você entender que o PHP roda no lado do cliente e ele também provê, né, sites web. Mas como é que isso funciona? Né? Como é que isso acontece de verdade? Tá? Então, vamos tentar entender primeiramente como é que ele funciona. Né? Na hora que a gente entende como ele funciona, esses conceitos eles ficam mais claros, né, para a gente. Nós já falamos na série passada, quando nós definimos programação web, nós falamos sobre duas formas de programar. Você lembra? Nós falamos de front-end e nós falamos de back-end. Lembra disso? Né? Então nós falamos o quê? Que existem as aplicações que funcionam no front-end, no lado do cliente, e existem as aplicações que funcionam no lado do servidor. Não é isso? Agora nós vamos entender, naquele momento nós falamos um pouco teórico, mas nós não nos aprofundamos muito. Talvez você nem tenha entendido direito. Vamos agora entender isso através de uma ilustração e vai ficar talvez mais claro para você. Então vamos lá. Primeiramente, vamos pegar o modelo client-side, ou seja, o modelo lado cliente. Como é que funciona? Então imagina que você é o cliente. Então nós temos o cliente e nós temos aqui o servidor. O cliente é quando você, por exemplo, você que está acessando esse vídeo na internet, quando você está navegando no browser, você é o nosso cliente, ok? O que você está vendo aí está armazenado no lado do servidor. Digamos que você esteja na página MJIL, tá? Quando você clica no link qualquer, vamos supor que na página MJIL tu tenha um link chamado lista de clientes.html. Você clica nesse link. O que acontece quando você clica nesse link? Ó, lista de cliente.html. Quando você clica nesse link, esse arquivo HTML, isso eu estou falando do modelo lado do cliente. Esse arquivo HTML, ele está hospedado no servidor. A função do servidor é o que, pessoal? É servir. Muito bem. Então, se você está solicitando esse arquivo HTML, lista de clientes.html, esse arquivo é um arquivo estático, no formato de HTML. Simplesmente o servidor vai pegar esse arquivo e vai devolver uma cópia desse arquivo para o seu cliente, ok? O cliente solicita o arquivo, o servidor pega uma cópia desse arquivo e ele envia de volta para o cliente. Essa cópia, então, é processada pelo navegador e aí você consegue visualizar a cópia do arquivo, ok? Muito bem. Só que tem o seguinte: no lado cliente, o que acontece? Quando esse arquivo chega aqui no lado cliente, ele simplesmente não vem, ele vem em forma de texto, é claro. Mas para que ele possa ser visualizado de uma forma melhor, com certeza ele vai precisar, né, de folha de estilo. Então, por exemplo, ele vai precisar de CSS.
Esse CSS que é processado aqui, tudo isso vai ser processado somente aqui do lado do cliente. Para que você possa visualizar, para que você possa formatar. De repente você precisa de uma imagem, você precisa de alguma interação, por exemplo, com o código JavaScript. Tudo isso vai acontecer no lado do cliente. Se você tem, por exemplo, dentro do seu arquivo HTML, alguma função JavaScript que valida um código, por exemplo. Eu vou validar um código. Quando ele valida esse código, tudo que acontece na validação desse código, por exemplo, se o e-mail foi digitado correto ou alguma coisa, se você usa código JavaScript, todo esse processamento acontece onde? Acontece no lado cliente. O servidor aqui, ele não acontece nada com ele. Tá? Tudo que faz... por exemplo, se eu tiver 300 pessoas que solicitaram aqui o arquivo HTML, para essas 300 pessoas, a função do servidor é única e exclusivamente a de prover o arquivo. Ele provém o arquivo. Qualquer coisa que você faça aqui, por exemplo, se eu clicar no botão, se eu fizer qualquer outra coisa, somente esse processamento vai ocorrer somente na sua máquina. Tudo vai acontecer somente no lado cliente. Esse é o modelo cliente-servidor. Qual foi a função do servidor nesse modelo? A função do servidor foi tão somente prover uma cópia do arquivo. Se esse CSS precisar de uma imagem, o servidor prover a imagem. Mas o servidor não processa nada. Todo o processamento do CSS, do HTML, do JavaScript, né, e de qualquer outra coisa que rode no lado do servidor, todo esse processamento se dá apenas no lado do cliente. O servidor nem sabe disso. Ele só vai ser realmente requisitado quando acontece alguma interferência a nível de servidor. Deu para entender? Então, muito bem. Então, esse é o modelo lado do cliente, ok? Então, como você pode observar, aqui a única coisa que nós temos é uma cópia dos arquivos. No próximo vídeo, eu ia falar tudo só nesse vídeo, mas acabei falando muito e ficou um pouco longo. No próximo vídeo, eu vou falar do outro modelo, o modelo servidor. Então, até mais.